resultados extraordinários, fez com que a gente tivesse um projeto ainda mais ambicioso e chegasse ao Brasil. Então a gente já foi a Mato Grosso do Sul, a gente já foi ao Paraná, estamos também em Belo Horizonte, e essa daqui vai ser a primeira unidade no interior do estado do Rio de Janeiro. Bacana. Fomos privilegiados. Sim, privilegiados, e por uma razão muito simples, né? Primeiro que... Por que Três Rios? Porque a gente percebe que Três Rios está indo numa espécie de contramão da realidade econômica brasileira. Porque se a gente vivenciou um período de crise muito forte, e é claro que a cidade também sentiu o reflexo dessa crise, a cidade só teve a crescer nos últimos tempos. Nós tivemos bastante indústria chegando aqui, nós tivemos um aquecimento do comércio, nós temos agora uma faculdade de medicina chegando à cidade. Já chegou, já sim. Tá tendo aula, né? Na verdade nós é que estamos chegando agora. E isso significa que temos um potencial muito grande e percebemos que as famílias aqui de Três Rios, como queriam dar uma educação de qualidade para os seus filhos, os mandavam para fora da cidade. Ou seja, era uma espécie de fuga de cérebro, né? A gente acabava perdendo grandes jovens, grandes talentos que a cidade podia propiciar, justamente por não ter uma escola que preparasse adequadamente para aquelas coisas que seriam concursos militares, nos quais nós somos especialistas, né? E também os vestibulares de forma geral. Então nós chegamos aqui entendendo que, assim como a cidade precisa de uma estrutura educacional para poder se desenvolver de forma coerente, nós também do Elite temos muito a crescer com essa cidade aqui. Então eu acho que a parceria tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Já deu certo. Né? Bem-vindos à nossa cidade. Obrigado. Agora, aqui a Laranjeira, vocês trabalham com o ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio, né? O fundamental 1 ainda não vamos começar. Não, aqui em Três Rios não, mas em outras escolas vocês já estão trabalhando. Isso. E aqui em Três Rios vai começar somente com o ensino médio. Com o fundamental 2, ou seja, vamos do 6º ano ao 9º ano, e o ensino médio. Só que nós temos alguns diferenciais. Por exemplo, no 9º ano, o aluno pode optar por fazer o 9º ano forte, que é o 9º ano regular, ou o 9º ano militar. O que significa isso? Significa que o menino ou a menina que estiverem nessa série, ele já tem uma preparação para 2 concursos muito importantes nos quais o Elite é recordista de aprovação, que é o da EPICAR, que é a escola aqui, preparatória de cadetes do ar, fica aqui em Barbacena, e o Colégio Naval, que fica lá em Angra dos Reis. Então o Elite é recordista de aprovação nessas Temos o Enzo também, dois, que fica em Resende. Sim, nesses 2 concursos. Então o aluno, ao se matricular nesse nome, já ganha não só aquilo que é conteúdo programático relativo a essa série, como também um curso preparatório. Já tudo junto. Então, todo o nosso conteúdo programático é pautado no edital desses concursos. Então, não há necessidade de o aluno fazer a escola em um cursinho à parte, porque, na verdade, já é tudo vinculado, já é tudo embutido uma situação educativa na outra. E isso tudo é feito dentro do horário normal mesmo já? Sim, ou não? Tem um horário específico para isso? Dentro do horário mesmo de aula, a gente já faz essa preparação. E quando chega ao terceirão, né, ao terceiro ano do ensino médio, até aquele reforço extra, né? Nós temos aí uma outra situação, porque o aluno aqui, por exemplo, ele está muito habituado a somente optar pelo terceiro ano pré-vestibular. Nós também trabalhamos com isso, nós também nos saímos muito bem nessa frente, só que a gente também apresenta um outro segmento que é a terceira série SPSEX, que é aquela que vai preparar os cadetes para os aspirantes do Exército, que fica lá em Campinas, né? O aluno fica 1 ano em Campinas e depois 4 anos aqui nas Agulhas Negras. Então, nós estamos apresentando essa novidade, que é algo já consolidado nas unidades que o Elite tem, mas estamos trazendo essa novidade para a cidade e acreditamos bastante que vamos ter muito êxito aí com o pessoal, com essa meninada. E esse novo ensino médio? Sim. Como é que entra nessa questão aí? Com relação a essas matérias, que agora a pessoa pode optar em fazer certas matérias, não fazer outras. Pois é. Isso daí, na verdade... Não, vocês já estão enquadrando já?
Na verdade, isso daí acaba prejudicando bastante aqueles alunos. Mas complicou mais do que facilitou a vida das pessoas. Às vezes, porque, por exemplo, o Enem não vai deixar de mudar muita coisa, não, né, cara? Ela só fortaleceu o ensino público com aquilo que já tem, né, cara? Pois a gente já tinha uma linha interessante. O problema de tudo é falta de professores, mas não tirar essas matérias que seria extremamente prejudicial para os alunos. Não tinha o que fazer, ele inventou isso, né? Normalmente é assim que as coisas acontecem aqui no Brasil, né? E vai ter um bolsão agora, né, nesse final de semana. Isso. Uma prova. O Elite também tem essa novidade, né? Nós, ao contrário da maioria das escolas tradicionais, nós não funcionamos por uma matrícula vinculada aos pais irem à unidade, irem à escola e efetuarem simplesmente a matrícula do filho. Na verdade, os pais ou o próprio aluno tem que se cadastrar no site, vai lá no www.ensinoelite.com.br, faz o seu cadastro, preenche a ficha, é coisa rápida, não vai demorar mais de 2 minutos. E vai gerar automaticamente um número de matrícula. A partir desse momento, ele vai pegar esse número que vai acontecer no nosso bolsão. E por que a gente faz todo esse sistema? Porque a gente entende que a educação já começa a partir do ato de matrícula do aluno. Nenhum aluno do Elite paga mensalidade integral, porque ele só consegue se vincular ao Elite fazendo esse bolsão. E o simples fato de fazer o bolsão, ele já tem 10% de desconto na mensalidade. E aí, de acordo com o desempenho dele nessa prova, ele pode pleitear uma bolsa de 10% a 100%, né? Então, que seja 35%, 45%, mas a gente já quer mostrar para esse jovem que uma das coisas que mais nos move como educadores é a questão da meritocracia. Então, ele vai pagar uma mensalidade cujo mérito de ter tirado é justamente dele. Então, essa bolsa que ele conseguir, suponhamos que ele consiga um desconto de 50%, ele vai carregar isso durante toda a sua vida acadêmica. Ele jamais vai ter uma redução desse desconto. O máximo que ele pode conseguir é aumentar ainda esse percentual, de acordo com a sua performance acadêmica, tirando boas notas, participando de Olimpíadas de disciplinas, né? Nós somos muito fortes também na preparação de Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Química, e isso daí faz naturalmente que o aluno seja reconhecido, né? O reconhecimento é um dos pilares-chefe do Elite. Então, quando o aluno... tem que ser pilar da própria nação brasileira. Sim. E a meritocracia. O nosso papel também é distorcido no Brasil. Isso, infelizmente sim. Só que nós temos que reforçar isso, e já na questão da matrícula, a gente já passa esse ensinamento para os jovens. Só que o mais interessante ainda é que a gente também trabalha com outro conceito que parece estar se perdendo muito no Brasil e que o Elite não quer que se perca, que é a questão da família, a participação da família no processo educativo dos seus filhos. Por isso, quando fizer o bolsão, a partir do momento em que o jovem estiver realizando aquela prova, vai estar acontecendo simultaneamente uma palestra para os pais, com toda a nossa equipe de direção e coordenação, explicando o que é o Elite, qual é a nossa metodologia, quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores, como que funciona o sistema de boletim, tudo isso daí para deixar os pais entrosados com a nossa realidade. Acompanhar também tudo, né? Sim. Porque às vezes a gente percebe que os pais ficam muito ausentes do processo de educação dos filhos, porque cria que é simplesmente deixar o papel da escola acontecer na vida desses jovens. Só que a gente quer chamar também a responsabilidade para os pais, que é mostrar que todo o processo de construção de conhecimento dos seus filhos perpassa uma aliança entre escola e família. Sem essa aliança, simplesmente o trabalho vai ficar defasado. Então a gente já começa fazendo o bolsão por essas duas estratégias. Primeiro, noção de meritocracia. E segundo, apoio da família. Parceria com gente contábil. Vocês não podem passar esses conceitos de vocês pro Pezão, pro Temer, não? Pois é. Eu acho que esse pessoal precisa aprender muito com a gente. Eu fiquei muito triste. Né? Esse não é o primeiro vídeo que eu assisto. Está circulando vários vídeos na internet. Da falta de respeito do aluno com o professor dentro de sala de aula. Sim. É uma situação gravíssima. E ali a gente percebe nitidamente que o processo está aí na nossa sociedade, Pois é. E percebe nitidamente que às vezes as pessoas
dão um respaldo para a escola simplesmente hipócrita, né? A nossa juventude, se não for bem orientada desde casa, a escola infelizmente não consegue fazer muita coisa. Por isso que a gente vai trabalhar com essa questão da parceria com as famílias, né? De unir. Então, nós acreditamos bastante, como instituição, de que todas as instituições precisam ser revitalizadas. E para isso, como escola, nós vamos adotar essa parceria com as famílias para poder mostrar que a educação não se faz somente em sala de aula, né? A educação se faz num processo contínuo, ininterrupto, e que nós vamos oferecer esse apoio. Que bacana. Quando que o homem mais rico do Brasil entra na história do Grupo Elite? Isso daí começou lá em... É o dono da Ambev, né? Da Ambev, o Lerman, é um dos sócios do Grupo Elite, né? Ele na verdade ele é sócio do Eleva. O Eleva é na verdade um grande grupo, né? Isso. É um grupo de educação, né? De ensino. Isso. Que é dono de algumas marcas, como o Pense, como o Collegium, que é muito forte em Minas Gerais, Nada 10, enfim, são algumas marcas. O Elite faz parte do grupo. Nós somos aqueles que temos a maior quantidade de unidades, são 25 unidades espalhadas Brasil afora, e, portanto, nós temos esse respaldo de pertencer a um grupo muito grande que nos favorece bastante nos processos administrativos e pedagógicos. Porque muitas vezes você percebe... As pessoas sabem também que não é um colégio que caiu de paraquedas aqui em Teresina. Sim, né? Na verdade nós viemos sim com toda uma estratégia, nós sabemos que a cidade, vocês estudaram a cidade, você conhece bem a cidade. Sim, eu inclusive sou carioca, né, mas já estou morando na cidade, justamente para poder me familiarizar com tudo aquilo que é local e que é interessante, né? A primeira coisa é a hospitalidade, né? Isso daí é incomparável com a falsa hospitalidade que a gente tem lá na capital, né? Isso daí não tem como fazer a comparação. Normalmente, às vezes, é com uma arma de fogo, né? Passa o celular. Sim, basicamente isso. Essa daí é talvez a frase mais complicada que se tenha ouvido pelas ruas do Rio de Janeiro, né? Mas aqui o povo tem sido muito receptivo conosco. As pessoas têm nos saudado bastante, têm me falado, me perguntado, né? Vocês são a nova escola que vão abrir, sim. E eu percebo também que há uma coisa em Três Rios que é o valor do afeto pela cidade. Tanto assim que o Elite vai funcionar onde era o antigo colégio Entre Rios. E as pessoas, quando sabem disso, falam, por favor, cuidem bastante bem daquele lugar, porque lá tem toda uma história. É sempre assim, né? Tem o avô estudou ali, o pai estudou ali, a própria pessoa fala que já estudou. Então tem um apego familiar muito grande. E aí nós viemos com esse sonho para cá de restituir as famílias e promover o alcance dos sonhos desses jovens, sabendo que nós estávamos ocupando um espaço que tem que conciliar modernidade e tradição. A tradição é pelo próprio local em si, nós vamos conservar algumas... A fachada, vocês vão manter. Isso, a fachada nós vamos manter, nós não seríamos loucos de jogar no chão. Primeiro, que é linda, né? E traz muito do que Três Rios foi. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos modernizar as instalações, né? Claro. As salas climatizadas, todas elas, né? Justamente porque a gente entende que são novos tempos, a gente tem que apontar para o futuro, mas aprender também com o passado. Agora, aquela Laranjeira, você está com um problemão aqui agora em Três Rios, cara. Qual é o problemão? Você não vai sair mais de Três Rios. Quem vem pra cá, rapaz, quem vem pra cá, quem bebe dessa água, né? Quem bebe dessa água, rapaz, quer ficar aqui. Daí o Elite vai ficar aqui. E ele ficando, você vai continuar com a gente, com certeza. Sim. A minha pretensão é justamente ficar muito tempo aqui na cidade para poder fazer um trabalho bem interessante, consistente. E a gente sabe que o processo de educação não é um processo do dia para a noite, né? É sempre construído paulatinamente, até a gente formar resultados, implementar uma cultura de estudos, coisa que o Elite é muito forte, né? Nós temos dentro do nosso material didático, por exemplo, uma coisa chamada plataforma educativa, em que o aluno fica jogando assuntos relativos às disciplinas. Então ele vai para o computador e fica lá jogando
coisas que são questões de matemática, de física, não porque a gente entenda que somente assim a coisa pode funcionar, mas é uma ferramenta para poder surgir como alternativa àqueles jogos de videogame que não levam a nada. Então, muitas vezes, o jovem fica ali entretido num jogo de videogame que não vai acrescentar em nada. Que não vai acrescentar em nada. E somente entretenimento. Pois é, entretenimento. É claro que a gente também sabe que jovens precisam de entretenimento. Claro. Só que quando dá para conciliar entretenimento e conhecimento, a coisa realmente fica muito melhor. Fica muito mais consolidada dentro do espírito desse jovem. Quem quiser participar do Bolsão, dá tempo ainda? Dá tempo sim. Vai ser domingo agora, né? Vai ser sábado. Vai ser sábado agora. Isso amanhã. Ainda pode se inscrever lá no site, vou repetir, www.ensinoelite.com.br, faz o cadastro e automaticamente vai imprimir lá a folha que vai se gerar e só comparecer com essa folha, documento de identidade. Bacana, cara. Eu quero que você volte aqui depois para falar como foi o bolsão, quantas pessoas conseguiram essa bolsa de 100%. Sim. Porque é importante também para o Grupo Elite ter esses alunos, né, nota 10 ali estudando com eles. Sim, né, com certeza. grupo, E a gente acredita bastante no potencial de vários E depois isso vai servir como uma propaganda também, até para você. Em primeiro lugar na Faculdade de Medicina, né, em primeiro lugar na Faculdade de Engenharia, em primeiro lugar lá na Escola Militar. E não só funcionar como propaganda, mas como o próprio espírito de reconhecimento. Sim, Porque a gente sabe o quão árduo é trabalhar com a educação no Brasil. E a partir do momento que a gente percebe que consegue desenvolver um jovem a ponto de ele conquistar esse sonho, a gente também se sente muito, muito agradecido, né? Então a propaganda não é só para atrair alunos, mas é também para falar, gente, valeu a pena. Valeu a pena acreditar, conseguimos transformar o Brasil por meio da educação. Maravilha. Começamos aqui com Caio Laranjeira, diretor do Elite Tresios. Caio, muito obrigado, cara. Muito obrigado a vocês. E vamos marcar para você poder voltar aqui e falar como é que foi o bolsão. Sim. Vamos voltar sim. Obrigado. Vamos às marcas.